A palavra luto, o que ela traz pra gente? Preto, né? Sentimento de que a gente precisa lutar pela vida, porque a gente continua. Eu fico pensando assim que não existe palavra, né, quando a gente passa por uma questão de luto. Eu, por exemplo, perdi minha mãe, eu moro em outro país e minha mãe mora em outro, não deu tempo. Então, assim, o que traz pra gente? Traz culpa, traz um sentimento de tipo, putz, se eu soubesse eu teria feito outra coisa, traria, aliás, daria pra ser outra coisa, né? No fundo, acho que quando a gente se abre, o coração de verdade, a gente sangra na banheira de tubarões, a gente sabe disso. Sangrar na banheira de tubarões é tipo mostrar nossa fragilidade. É ver que a gente podia ter feito outra escolha, mas ao mesmo tempo tem lá no fundo uma sensação de eu não me arrependo de tudo que eu fiz, não, porque assim, cada time da minha vida eu fiz verdadeiramente. Não foi uma coisa naquele meu momento, foi naquele instante. Então, às vezes a gente calcula muito, a gente pensa muito, a gente tem a sensação de que a gente fez a melhor escolha. E o mundo do adulto é justamente esse, né? É saber que pra gente avançar em algumas coisas, a gente vai ter que saber lidar com aquilo que a gente deixou pra trás. E deixar pra trás significa o quê? Significa que a gente entra nesse processo de transformação, de que o nosso hoje, ele tá atrelado ao nosso ontem, mas necessariamente o nosso presente, ele não é simplesmente aquilo que a gente deixou para trás. E não é não que não doa, né? Porque dói pra gente ser aquilo que a gente é. Dói pra gente saber que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra gente poder ter outras coisas. E não é da ordem da coisa, não, porque na ordem da coisa a gente até pensa numa coisa muito mais materialista. E não é nessa ordem, na ordem da escolha. Tipo, eu quero que a minha vida se encaminhe desta maneira. E para ela poder se encaminhar dessa maneira, a outra maneira eu vou ter que abandonar. Porque se eu continuar naquela outra maneira, num processo quase que repetitivo, né, de ações, ou para manter alguém feliz, ou para manter alguém com a sensação de que elas estão no controle, eu vou ter que liberar o meu próprio controle. Então, assim, a grande questão é, tipo, como a gente poder equilibrar essa sensação, né, de que a gente não quer tirar o controle do outro, que sabe que o controle, na verdade, a direção, ela tá dando um certo sentido para a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente também precisa do nosso. Tipo, respeitando o espaço do outro, né? Quando a gente respeita o espaço do outro, quando a gente respeita a decisão dos outros, as escolhas das outras pessoas, a gente sabe que de alguma maneira a gente também tá se valorizando no processo da nossa própria escolha. Eu acho que a escolha é uma questão de saúde mental, né? Quando a gente consegue, de alguma maneira, falar assim, não, eu quero isso e eu vou atrás disso e isso vai me dar
todo o direcionamento para minha vida, e a partir disso eu começo a me conectar com aquilo que é minha essência. Porque assim, no fundo, às vezes a gente abandona as nossas essências para a gente poder, às vezes, estar cumprindo um protocolo para que o outro não abandone a dele. Mas assim, até onde a gente pode estar dentro da nossa essência, respeitando aquilo que é importante para nós e ao mesmo tempo respeitando aquilo que é importante para o outro. A partir do momento que a gente perceba também que a gente não anula a gente mesmo e também a gente não anula o outro, porque às vezes a gente anular o outro no sentido consciente da coisa é quase que psicopático, né? Então acho que a grande questão é a gente tentar fazer esse equilíbrio para que a gente não anule as nossas questões, aquilo que dá sentido para o nosso existir, e ao mesmo tempo tentar buscar dentro da essência do outro aquilo que faz com que ele sinta também a essência do existir. E às vezes passar pelo luto, quando a gente passa, né, pelo luto, a gente tem uma sensação de que será que aquela pessoa ela foi na potência máxima do que ela podia ser para ela mesma, ou será que ela se anulou tanto para poder que o outro existisse de alguma maneira? Então, para que a gente possa lidar com as nossas culpas também, para que a gente possa lidar com as nossas questões, para que a gente possa continuar sem pensar, ou pensando, né? Porque assim, por que sem pensar, né? Ou pensando que talvez aquelas coisas pelas quais as pessoas passem, né? E que elas às vezes se anulam porque elas percebam que o processo de existir dela chegou no limite, né? No limiar de ação, né, concreta, principalmente quando as pessoas são workaholics, quando no limiar de ação que ela pôde promover para o mundo, para que o mundo fosse algo melhor, porque quando a gente acorda, né, e a gente tem essa coisa do propósito de existir, né, que a gente fala assim, olha, que pessoas que são pessoas crentes como eu, assim, que são tementes a Deus, no sentido de que, assim, ó, se eu acordei é porque eu tenho algum propósito ainda nesse mundo, nesse dia, para poder estar aqui e transmitir, sei lá, a vontade ou, na verdade, uma coisa transcendental, né? Eu sou bem pietista, gente. Eu, infelizmente ou felizmente, para quem é ateu, sai daqui, porque eu sou uma pessoa bem pietista, porque no fundo, o que sentido a gente daria pro nada, né, para nossa existência? Então, quando a gente tem essa coisa, né, do ser temente a Deus, a gente entende que quando a gente acorda, a gente tem um propósito, e quando a gente um dia não acordar mais, no fundo, isso é meio é uma sensação de conforto. Eu acho que quando a gente pensa o luto a partir desse prisma, né, que tipo a pessoa ela foi no limite daquilo que ela podia, né? E no momento que ela não pode mais ser aquele limite, no momento que ela não pode mais promover aquilo que dá sentido para ela, e ela não existe em algum momento, é porque ela já cumpriu aquilo que ela precisava, né? Ela já cumpriu aquilo que daria sentido para o processo da própria vida. E quando isso se finda, nós que ficamos aqui ainda com os nossos propósitos, nós temos que lidar com a perda, né, que a gente teve em relação a isso. E a perda é algo muito difícil, né? Porque para nós que estamos aqui na matéria, perder algo material, né? O corpo, a presença, é algo muito dolorido. Então, assim, na verdade é uma coisa egoísta, né? Porque, na verdade, a gente não tá pensando naquele ser
como, ele terminou o propósito dele, olha que maravilha, né? Que bom pra ele. Ele terminou. Não, a gente tá pensando na nossa dor de não ter essa pessoa. Então, assim, no fundo, é uma coisa egoísta, né? Que a gente tem que parar pra pensar. A pessoa agora descansou. E a gente?